Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos começar com uma canção como é habitual. A página 35. No meio da tormenta e da dor, só a fé, só a fé consolará. A lei da causa e efeito soará, e a luz triunfará. Ao homem que teima em prosseguir, a irá sem parar, gritamos que resolvei evoluir, quando não vai sofrer até mudar. Na terra onde o ódio imperar, meu Senhor, só a dor para acordar. Aqueles que trabalham na maldade chorarão, sofrerão a iniquidade. Na terra os homens vêm colher, escutai, aprendei os frutos da forma de viver. Bons os bons, maus os maus, tal é a lei. Senhor Jesus, nós te pedimos que permitas que venham até nós, que estejam connosco, que confraternizem connosco espiritualmente, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos protetores, neste nosso Evangelho de hoje. Que possamos reunir à nossa volta as vibrações necessárias para podermos socorrer no momento próprio outras famílias, outros irmãos em desavença, em perturbação, em sofrimento. Sê connosco, Senhor, e nos abençoa o Evangelho desta noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, os itens 5, 6 e 7. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo-se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido se lhe conservava impenetrável?
é de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina. Mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, à qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas os discípulos desenvolviam o seu pensamento. Por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Capítulo 13, número 15. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. O espiritismo, hoje, projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência, se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostentivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Vamos ler agora uma mensagem do livro Vem Comigo. Vida. Junto ao poço de Jacob, Jesus pôde despertar a samaritana para ver a verdadeira vida, para a sede dessa vida que ele trazia em abundância para as caminhadas dos homens. Foi um momento sublime em que a mulher tomou-lhe uma malga com água e matou a sede ao doce Rabi da Galileia. A vida em que todos falam é necessariamente importante, porque nos foi dada para que exercitássemos um trabalho de aperfeiçoamento perante as tentações sempre presentes na vida material. Mas a verdadeira vida, aquela a que pertencemos enquanto espíritos, criaturas à imagem e semelhança do Criador, é a vida verdadeira, a vida da felicidade plena, a vida que temos sede permanente e que precisamos de preparar subordinando a matéria aos postulados do amor divino. Reserva, pois, uns momentos, poucos que sejam, para a busca dessa vida, por forma a que nas lutas do dia a dia tenhas sempre presente que na vitória sobre os vícios cimentarás as virtudes que te abrirão as portas do céu. As duas leituras que nós acabamos de ouvir têm naturalmente o condão de nos despertar para uma outra realidade. Ao longo dos milénios, podemos dizer assim, o conhecimento das coisas do Espírito vem sendo dado de acordo com a programação divina, certamente, mas de acordo com a preparação dos homens. Quando os seres do mundo invisível apareciam aos profetas do Antigo Testamento, e nós marcamos a primeira presença com Abraão, eles sinalizavam-se como emissários, como enviados, mas os homens entendiam que não, essa coisa de enviados não existiam. A primeira sugestão que foi dada, o primeiro nome com que se apresentaram foi Elohim, que é uma palavra plural,
que quer dizer espíritos, que quer dizer génios, quer dizer deuses, no sentido de deuses menores, não criadores. E os homens entenderam que não, que aquilo era uma palavra mal empregada e, portanto, devia ter sido Jeová, um só Deus. Havia ali uma certa discrepância entre Deus ou deuses. E, portanto, fizeram dessa revelação o seu próprio entendimento e assim o passaram ao conhecimento dos povos. Depois, quando Moisés, de alguma forma, se prostou perante uma missão que era, de alguma forma, estabelecer a relação entre a lei divina e a lei humana, entre as orientações da terra e as orientações do espírito, as coisas terminaram também por serem coisas muito misteriosas, muito secretas, muito iniciáticas, e muito daquilo que Moisés transmitiu foi mais entendido ao longo dos séculos. Foi mais entendido como orientações para a matéria, para a vida material, do que propriamente orientações para a vida espiritual. Tenha-se em conta, por exemplo, a obrigatoriedade de lavar as mãos antes de comer, que foi entendido como muito importante, e que Jesus mais tarde deveria revelar que não era mais importante aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai, porque vem do coração. É claro que Jesus veio, de facto, fazer, não a derrogação da lei, porque não foi disso que se tratou, e ele teve, digamos assim, a preocupação de dizer que não vinha destruir a lei, mas esclarecê-la. Jesus vem trazer a lei do Espírito, a lei verdadeira, as leis de Deus, as normas de conduta, mas no campo espiritual. E por isso ele estabeleceu como regra prioritária dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Não numa parábola, mas numa simples resposta à pergunta dos fariseus hipócritas sobre pagar ou não pagar os impostos a César. É claro que toda essa revelação, que não era para toda a gente, porque naturalmente ele disse que quem tivesse ouvidos de ouvir que ouvisse, e portanto sinalizando que havia muita gente que não tinha ouvidos de ouvir, que não tinha forma de entender, exatamente porque apegada às coisas da matéria. Mas ele utilizou exatamente os conhecimentos da matéria, exatamente as lições que os homens acabavam por ter da vida material, daquilo que era mais ou menos senso comum e mais ou menos prática comum nos aspectos relacionados com a agricultura, com a forma de trabalhar a terra, com a videira, com a produção, com o semeador. Portanto, ele veio trazer uma mensagem de esclarecimento que nem toda a gente, como é evidente, esteve preparado para entender. Embora depois, ao longo dos séculos seguintes, ainda que nos primeiros, enfim, o testemunho, o sacrifício, o martírio daqueles que perceberam, que entenderam a mensagem do Cristo, não tenha sido suficiente para travar o interesse material que estava subjacente. Depois acabaria por em Roma, os grandes déspotas, os grandes tiranos de Roma terem manipulado, terem manobrado ao seu bel prazer e terem, de alguma forma, dado as suas interpretações. Os homens, como aliás o Antigo Testamento revela, sempre tivemos propensão para dar a entender aquilo que nos parecia, aquilo que nos era importante. E vamos encontrar, perto do século X, X, XI, uma coisa absolutamente inacreditável, que foram os responsáveis religiosos proibirem a leitura do Evangelho. E se vermos bem, hoje, nas práticas religiosas cristãs, nós vamos encontrar muito mais preocupação no Antigo Testamento do que no Novo Testamento, do que na mensagem de Jesus, na Boa Nova, no Evangelho, nas cartas dos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos. E vamos ver isso passar para segundo plano, para podermos mergulhar, antes disso, nos interesses humanos, naquilo que constituía, de alguma forma, e até iniciaticamente, o conhecimento secreto de alguns para, digamos assim, a dominação absoluta dos outros, da maioria, da quase totalidade. E, portanto, nós vamos encontrar toda esta marcha lenta, mas inexorável, porque nós, hoje, as vozes dos espíritos falam por toda a parte. Dizem assim, se é o espiritismo que traz os espíritos para falar. Não é o espiritismo que traz os espíritos para falar. É uma forma generalizada por toda a Terra. As vozes dos imortais, as vozes falam, contam, dizem, esclarecem, de alguma maneira despertam. E nós vamos ver até os leigos hoje, ainda que sob a capa de ficção,
vamos vê-los a falar das coisas do Espírito, a falar das comunicações do Espírito, e vamos ver particularmente a ciência, os cientistas na área da medicina, na área da psicologia, como chamam, e que não é outra coisa que senão na área da espiritologia ou da espiritualidade, a falar dessa coisa incontroversa que é a existência do Espírito e a sua comunicação. Ora, nós vamos encontrar isso com mais profusão na revelação espírita, embora, como é evidente, os materialistas não sejam muito bem interessados em que o espiritismo triunfe na sua filosofia, na sua ciência, no aspecto religioso, relevem para segundo plano e vão procurando revelar coisas extraordinárias, coisas misteriosas, com capas absolutamente diversas daquelas que são a realidade. Mas nós vamos encontrar o espiritismo aparecer em pleno século do materialismo, da Revolução Industrial, do marxismo, e vamos ver o espiritismo trazer de volta a mensagem de Jesus na sua pureza. É claro que hoje, intelectualmente falando, as pessoas estão mais preparadas para raciocinar, para refletir, para analisar as coisas, e já não se deixam levar muito pelo aquele dogma que é assim, porque é assim, não há discussão. E então hoje já se questionam, já raciocinam, já refletem sobre as coisas. E por isso está chegada a hora de se entender realmente a realidade da vida. Há a vida material? Pois claro que há a vida material. Porquê é que há a vida material? Há a vida material porque é na matéria que o espírito, de alguma forma, se educa, avança, se projeta no raciocínio, na reflexão sobre as coisas que o rodeiam, sobre os dramas, sobre as tragédias, sobre a dor, sobre o sofrimento. E, portanto, melhor pode raciocinar, melhor pode refletir, até pela expansão dos conhecimentos na área intelectual. E, portanto, é chegada a hora, dessa altura da separação entre as coisas materiais e as coisas do espírito, foi chegada a hora dessa revelação, dessa manifestação generalizada e de forma surpreendente e até às vezes chocante da manifestação dos espíritos em termos de efeitos físicos, em termos de efeitos intelectuais. E, portanto, foi uma hora importante que nós, os cristãos, e particularmente os espíritas, devemos utilizar, não propriamente para nos vangloriarmos de saber, de conhecer, de sermos os supra-sumos, mas no sentido de mostrar que essa revelação de Jesus se projetou na revelação do Espírito de Verdade, que é ao fim e ao cabo o Cristo de volta, e que é urgente que todos nós meditemos sobre estas coisas e percebamos que é chegada a hora do testemunho. O testemunho nem sempre foi bem entendido. O testemunho não é propriamente, enfim, andarmos a falar, a divulgar a doutrina. Esse não é propriamente o testemunho. O testemunho é divulgá-la sim, mas vivê-la, mas perceber, entender, na hora própria dos grandes debates, dos grandes desafios, provar que se não vacila, provar que se continua seguindo a mensagem do Cristo. E é nesta reflexão desta noite do nosso Evangelho que é importante. A vida estuante, a vida que nos convida a viver de outra forma, noutras dimensões, digamos assim, de uma outra ação caritativa, ação do amor em movimento. E é essa reflexão que nós fazemos hoje, destas duas leituras do Evangelho e do Vem Comigo. Quando aqui a mensagem do livro Vem Comigo fala a vida de que temos sede permanente, esta sede é a sede do conhecimento? No poço de Jacó, a samaritana, com certeza que se aproximou de Jesus, era uma figura cativante, vibrava amor por todos os lados. E, portanto, ele foi, sem dúvida, um mito para as mulheres do seu tempo, que, de alguma maneira, viam nele, enfim, um sonho que confundiram com a realidade espiritual e com a realidade material. O diálogo com a samaritana é um diálogo muito rico, porque Jesus primeiro pede à samaritana que lhe mate a sede, e ela, com o vaso encheu de água do poço e deu-lhe, e permite estabelecer o diálogo entre a sede do corpo e a sede da alma, entre a sede física, que é necessariamente importante, porque o nosso corpo é formado por quase 2 terços a 3 quartos de água, e portanto é a necessidade de repor aquela que é expulsa, aquela que é de alguma forma lançada no exterior, um ciclo normal
do metabolismo celular. E, portanto, essa água é necessária para dessedentar o corpo. Ele aproveita para falar naquela água pura que é necessária para dessedentar, para matar a sede do espírito, que é o conhecimento, que é a esperança, que é a sabedoria. E, portanto, é aqui que ele aproveita para dizer que ela deu-lhe a água do corpo, mas ele poderá matar a sede do espírito. E nasce aí, realmente, aliás, repete-se aí, de alguma forma, aquele sinal que Jesus havia dado: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, sem, contudo, negar que as duas coisas são importantes. Dar a César o que é de César, porque é importante socialmente a vida comunitária, mas tomar aquilo que é do Espírito, e neste caso ele fala à samaritana que ele tem essa água. E nós hoje sabemos em absoluto que essa água é a boa nova, é a boa notícia que ele trouxe, são as informações do mundo espiritual. E, portanto, é todo um manancial de luz que é suscetível de nos fazer entender o que é a vida na matéria, que é precisa, que é necessária, que é preciso respeitar, porque o corpo é uma dádiva divina, mas, fundamentalmente, a preocupação de procurarmos, em espírito, progredir, evoluir e chegarmos a um patamar em que não sejamos surpreendidos quando, enfim, enfrentarmos depois a fronteira da morte, quando enfrentarmos a nossa própria consciência. Vamos, neste momento do nosso Evangelho, lembrar que, de facto, por toda a parte, há famílias desavindas. Este nosso Evangelho é, naturalmente, uma oração em cadeia, uma vibração em cadeia. Muitos companheiros, muitas famílias fazem connosco, a esta hora também, vivem a boa nova de Jesus. Mas há muitos que não a vivem, há muitos que desconhecem Jesus, há muitos que estão em desarmonia, que estão em choque permanente, onde há violência. Então nós vamos sintonizar as nossas mentes e pedir a Jesus que os mensageiros, os seus grupos de socorro, levem de todos nós a solidariedade, que levem de todos nós vibrações de amor e de paz, e que essa distribuição em cadeia possa, de alguma maneira, contribuir para que se esbatam rancores, se quebrem os laços terríveis de ódio, onde o egoísmo, o ciúme, a inveja, a maldade, o desprezo, de alguma maneira polulam. Senhor, toma a nossa oferta, as nossas vibrações, e que esta noite possa ser uma noite de despertar, ou uma noite de aliviar as dores e a miséria humana dessas famílias com quem agora nos solidarizamos. Toma a nossa oferta, Jesus. Página 18. Olá, Senhora, Virgem Maria, como era bom ter-te em nossa companhia. Somos fracos, bem o sabes, seguimos sem alegria, Virgem Senhora, Virgem Maria. Lembro-me bem, eu ouvi dizer que tu, Senhora, a todos vens proteger, mas a carne é tentadora e a maldade quer vencer, Virgem Senhora, que hei de eu fazer? Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe Redentora, de tanta cruz,
benção, Mãe carinhosa, nós te louvamos, a Conceição, se nosso abrigo, afasta o perigo, dá-nos a mão. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe Redentora, de tanta cruz, o teu amor pode ajudar ao sofredor, a sua dor suavizar. Se nosso abrigo afasta o perigo, dai-nos a mão. Devem ter colocado já os copos, já com água. E agora, depois, certamente estar classificada, vamos tomar um pouco. Chegamos ao final hoje. Desejamos muita paz. Podem continuar no diálogo por alguns minutos, tirando dúvidas, conversando em família. Nós voltamos para a semana e contamos convosco. Muita paz, muito boa noite.